Nós estamos recebendo com muita alegria esse profeta de Deus, esse moço abençoado, pastor Rafael Pudel, veio lá de Santa Catarina participar aqui conosco. Nós estamos felizes pela presença dele, e ele vai nos deixar uma palavra de Deus. Eu queria que vocês aplaudissem a Deus, pastor Rafael nos trazendo uma palavra da parte do Senhor. Graças a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos trouxeram a sua Bíblia nesta noite? Quantos trouxeram? Eu quero ler uma palavra juntamente com você. Se você pudesse colocar de pé em reverência à palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir comigo Colossenses capítulo 2 e o verso de número 13. Colossenses capítulo de número 2 e o verso de número 13. Enquanto você encontra, quero deixar aqui o meu agradecimento a Deus por essa oportunidade especial de podermos estar aqui adorando a Deus e uma vigília realmente incrível na presença de Deus. Agradecer a Deus pela vida do bispo Samuel Ferreira, bispo Aquila Ferreira, pela oportunidade de estar aqui nessa igreja muito honrada, muito querida, muito conhecida, e é uma grande alegria estarmos aqui. E aproveito para deixar o meu agradecimento também ao deputado federal, pastor Cezinha de Madureira, deputado estadual, pastor Oséias de Madureira, também ao pastor Eduardo Souza, pela recepção calorosa que essa noite podermos adorar a Deus todos juntos aqui nesse lugar. Quem encontrou Colossenses 2 e 13, diga amém. Diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. E tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, que constava em suas ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Até aqui a leitura. Pode tomar o teu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus aqui nesse lugar. Meus queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra baseada aqui nesse texto, uma breve mensagem, e falar para você que a Bíblia Sagrada, desde o Gênesis até o Apocalipse, ela trata do relacionamento de Deus com o ser humano. E quantos vieram aqui para se relacionar com o seu Deus, aqui nesse lugar? A Bíblia ela vai tratar essa forma de relacionamento por meio de alianças, e ela vai mostrar que Deus ele está disposto a fazer alianças com o ser humano e desta forma se relacionar com ele. Porém, a Bíblia vai tratar este relacionamento em termos de dívidas, ou seja, o ser humano está devendo para Deus. Há uma dívida nossa com relação ao nosso Criador. Mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada, a primeira aliança que a Bíblia vai descrever é a aliança edênica, a aliança da dispensação da inocência, do momento em que o homem ele tinha um contato direto com Deus e podia ver Deus com os seus olhos naturais, ouvir Deus com os seus ouvidos naturais, não apenas por um sentimento, não apenas por um arrepio, mas um contato muito direto e muito íntimo para com Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus fazia questão de se relacionar com o ser humano, porque todos os dias Deus descia no jardim para dialogar com o ser humano. Então a palavra de Deus vai mostrar que Adão, ele não precisava de fé para se relacionar, porque ele via Deus como ele era, e essa na verdade é a nossa esperança em Cristo Jesus, porque um dia nós não precisaremos mais de fé, mas nós o veremos como ele é. Quantos têm esta esperança? A primeira aliança que Deus faz na Bíblia, então, ela perdurou por um período de tempo até o advento da desobediência, que vem culminando, espalhando o pecado no mundo. E você vai perceber que isso como que modificou o DNA do ser humano, e agora o ser humano passa a ter uma natureza que pende para o pecado,
pecado, e Deus, sendo um Deus amoroso e sendo também um Deus de justiça, Ele vai nos demonstrar um equilíbrio, porque Deus teria todos os motivos para deixar o ser humano de lado, para rejeitá-lo e dizer: você quebrou, você infringiu a única regra que eu estabeleci, então não quero mais nada com você. Mas a palavra de Deus vai manifestar um Deus que não rejeita, um Deus que não deixa de lado, mas um Deus que está disposto a dar uma nova oportunidade. Por isso eu quero dizer para você aqui essa noite: não importa a forma que você chegou aqui, não importa como você chegou aqui, talvez quebrado, talvez o seu relacionamento com Deus não está assim tão bom, tão íntimo, mas Deus está falando para você: eu estou disposto a te dar uma nova oportunidade e a fazer algo novo na sua vida. Quem acredita nisso e quer viver o extraordinário de Deus na sua vida aqui hoje, Deus estava disposto a dar uma nova oportunidade. Então Deus faz a aliança adâmica, porque Deus, Ele é amor, Deus está pronto para dar esta oportunidade a cada um de nós. Mas como Deus também é justiça, Deus diz assim: a partir deste momento agora vai crescer na terra espinhos, vai crescer abrolho, agora o homem vai ter que suar bastante para conseguir o seu pão, e a mulher passará a sofrer fortes dores de parto a partir deste momento. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus está falando assim: aquele que me invocar, eu o ouvirei, aquele que me buscar, vai me encontrar. Quantos vieram aqui com o propósito de buscar esta noite? Quantos vieram aqui com o propósito de invocar? Deus está dizendo para você assim: se você me buscar, você vai me encontrar, e eu vou me inclinar para ouvir a sua oração. Quantos acreditam nisso aqui neste lugar? A palavra de Deus então vai descrever em apenas 6 capítulos do Gênesis que a maioria dos homens na terra preferiu não buscar a Deus, mas acabou se afastando de Deus, ao ponto de que a descrição ela é muito séria. A Bíblia vai descrever que arrependeu-se Deus de haver criado e posto o homem sobre a face da terra, e pesou-lhe o coração, quando na verdade nós sabemos que Deus, Ele não é homem para que se arrependa. Deus não é como nós, que um dia faz algo e no outro dia se arrepende. Deus não se arrepende de nada. Mas o tradutor que colocou estas palavras na língua portuguesa, ele nos traz aqui um sentimento de Deus. Ele quer mostrar a expressão da tristeza de Deus ao observar uma humanidade depravada, ao observar uma humanidade caída, uma humanidade que não se interessou em invocá-lo, em buscá-lo. Deus então olha para a terra e Deus está decepcionado com o ser humano na terra. Então parece que não havia mais solução, porque Gênesis capítulo 6 e o verso 7, Deus ele faz a seguinte declaração: eu vou destruir a terra. Parece que não havia mais esperança, parece que não havia mais jeito, mas de repente, de forma surpreendente, no verso 8, a Bíblia vai continuar a descrição: porém achou Deus graça aos seus olhos a um homem chamado Noé. Deixa eu falar para você: sabe por que você está aqui hoje? Porque houve um homem na terra que manteve o seu relacionamento com Deus intacto. Houve um homem na terra que não quebrou a sua aliança com o seu Deus. Deixa eu ir mais a fundo. Sabe por que tem pessoas que Deus preservou aqui de livramento de morte? Sabe por que Deus tem guardado a sua vida? Porque tem um pai e tem uma mãe de joelho, porque tem alguém que está na retaguarda clamando. Quem sabe muitas pessoas hoje estão tendo livramento porque temos aqui uma igreja que está orando. Quantos acreditam nisso aqui esta noite? Deus só não consumiu esta terra ainda. Sabe por quê? Porque a misericórdia dele repousa sobre a terra, porque ainda há uma igreja que clama, ainda há uma igreja que ora. E aonde que está esta igreja que ora? Será que esta igreja está presente aqui? Então adore a Ele, porque através da sua vida Deus está dando livramento na terra. Agora observe que os olhos de Deus têm que procurar até que encontra Noé, porque o verdadeiro adorador é assim, ele é raridade na terra.
Então Deus procura, mas a boa notícia é que Deus, Ele encontra um verdadeiro adorador. Será que Ele vai encontrar essa noite um verdadeiro adorador aqui? Será que Ele vai encontrar um remanescente fiel? Enquanto o mundo pode estar todo contaminado, todo indo para o lado errado, mas eu e você estamos caminhando para o céu. Quem acredita nisto aqui esta noite? Deus então dá uma incumbência a Noé, porque Deus faz uma limpa na terra. Ele acabou com os assassinos, Ele acabou com a imoralidade na terra. E agora Deus diz: Noé, tu tens uma missão, e a missão é ensinar a sua família o temor do Senhor, é desenvolver a sabedoria, a cultura. E quando eu olho para a missão que Deus dá a Noé, eu vejo que Deus, na verdade, Ele dá esta missão a cada um de nós. Essa missão chamada família, essa missão chamada casa, que Deus nos deu, é filho, é esposa. Essa missão e esta responsabilidade está sobre os seus ombros. Deus colocou sobre os seus ombros esta responsabilidade. Deus colocou sobre a sua vida esta capacitação, de forma que Ele faz um elo com você, Ele faz uma aliança com você. Parece que eu vejo Deus se inclinando do céu para a terra, para observar os momentos das maiores decisões da tua casa, das maiores decisões que você vai tomar lá no seio da sua família. Deus, Ele te deu esta responsabilidade. Deus te ungiu para você fazer a diferença na terra. Quem acredita nisto aqui esta noite? Esta é a aliança de Deus com você. Mas em apenas mais 6 capítulos da Bíblia, nós chegamos em Gênesis capítulo de número 12, e você vai perceber a falha na capacidade do homem em ensinar o temor do Senhor, porque nós vamos adentrar a um contexto em que o homem, ele pensava que Deus poderia ser feito por mãos humanas, feito de pedra, feito de barro, pendurado numa parede, e agora aquela matéria inanimada ser assim adorada. E é dentro desse contexto, mais uma vez, de declínio espiritual, que Deus fala com um homem chamado Abraão, e Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão é tido dentro da Bíblia como o pai na fé da nação de Israel, porque isto é fé. Fé é quando você ouve a voz de Deus e você obedece aquilo que Deus está falando com você. Fé não é você dizer: eu tenho Jesus no meu coração, porque fé não consiste em palavras. Fé não consiste em você dizer: eu participo, eu frequento simplesmente uma igreja. Fé é muito mais do que isso. Fé é atitude, fé é ação. Então, se você está ouvindo a voz de Deus aqui essa noite, quantos estão ouvindo? Se você está ouvindo que Deus está falando com você, então, se a sua fé ela é verdadeira, você vai tomar uma atitude, você vai tomar uma ação, e você vai sair desse lugar dizendo: Deus tem uma promessa na minha vida, e eu vou manter o meu relacionamento com Deus, custe o que custar. Não importa se a geração está toda decaída, inclinada para o mal, mas eu tenho uma promessa na minha vida. Quantos têm uma promessa? Quantos têm uma promessa de Deus na sua vida? Deus então faz a aliança abraâmica dentro de homens que tiveram relacionamentos e alianças com Deus na Bíblia. Você vai encontrar um mais à frente por nome Moisés. Moisés foi um homem de tamanha intimidade com Deus, que certa feita ele disse: Deus, eu quero te ver, eu quero ver a tua glória. E então Deus diz para ele: olha, você não poderá ver a minha face, mas tu verás pelas costas quando eu passar. É tão incrível, é tão impressionante o impacto da presença de Deus sobre a vida de Moisés, que Moisés, ele vem descendo com a sua aliança daquele monte, ele vem descendo com as tábuas da lei, com os mandamentos. E então, quando ele vem descendo, alguém observa algo extraordinário. Sabe o que era? O rosto de Moisés resplandecia, o rosto de Moisés brilhava. Sabe por quê? Moisés estava inflamado da glória de Deus. Moisés estava tão impactado da glória de Deus, que era nítido no seu rosto a presença de Deus manifestada. Quer saber como você vai sair daqui essa
essa noite? Quer saber como você vai sair daqui deste lugar esta noite? Você vai sair deste lugar inflamado pela glória de Deus. Você vai sair deste lugar tão cheio do poder de Deus, que alguém vai olhar para o teu rosto e vai ver que está brilhando, vai ver que tem algo diferente, vai ver que alguma coisa diferente aconteceu. Quem acredita nisso esta noite, levante a sua mão para o céu e glorifique a Ele, porque a glória dele está sendo derramada sobre a sua vida, e Ele vai inflamar você com a glória dele aqui nesse lugar. Deus então faz a aliança mosaica. Outro homem de grande intimidade na Bíblia que teve uma aliança forte, por nome Davi. A intimidade era tão grande que Davi, quando ele dedilhava a sua harpa, quando ele adorava, os demônios fugiam, o céu ele se movia, e se tivesse alguém perturbado por perto, já começava a se alegrar, porque ele tinha uma intimidade maravilhosa com o seu Deus. E então Deus faz uma aliança com Davi, segundo Samuel 7:16, tua casa e teu reinado serão firmados para sempre. Uma alusão à vinda do Messias. Olha a amplitude da promessa, olha a amplitude da promessa de um adorador. Você não pode imaginar o tamanho da promessa que Deus tem na sua vida. Você não consegue alcançar, a tua visão não alcança o tamanho da glória que Deus tem preparado para você. Quantos estão aliançados como Davi? Verdadeiro adorador não adora da boca para fora, verdadeiro adorador adora em espírito. Verdadeiro adorador adora com toda a sua alma, com toda a sua força. Quem veio adorar a Deus essa noite com todas as forças, então vai adorando, porque Ele tem uma aliança com você. Agora você vai observar, e eu vou resumindo e vou fechando essa palavra. De todas as alianças que você vai encontrar no Antigo Testamento, você vai perceber que todas elas foram quebradas, não por Deus, mas pelo homem na terra. Aliança edênica, o homem transgride a única regra que Deus havia lhe imposto. Aliança adâmica, o homem que deveria invocar e buscar a Deus se afasta de Deus. Aliança noaica, o ser humano falha em ensinar o temor a Deus às futuras gerações. A aliança abraâmica, o pai na fé oscilou na fé, porque a sua mulher era estéril, e ele toma atitudes de falta de fé. A aliança mosaica, o homem que fez milagres assustadores e espantosos, certa feita não teve paciência, calma, tranquilidade, confiança para tocar na rocha, mas ele fere a rocha. O Davi, a aliança davídica, você vai perceber que o homem que a Bíblia descreve como segundo o coração de Deus, o homem que adorava, e Deus, ele olhava de perto aquela adoração, foi esse mesmo homem que certa feita assassinou um outro homem e roubou a mulher daquele. Você vai perceber um contexto de alianças quebradas. Não sei como você chegou aqui, quem sabe sua aliança foi quebrada, quem sabe Satanás está olhando para algumas pessoas aqui hoje e está dando gargalhada, está debochando de você, porque a sua aliança foi quebrada com Deus, porque você se afastou, você perdeu o primeiro amor, você não ora mais como orava antes, você não busca mais a Deus como você buscava antes. Quem sabe Satanás está olhando para você hoje e está pensando que ele venceu na sua história, mas deixa eu falar para você, tem uma aliança que eu ainda não falei, e eu vou falar agora. Sabe qual é essa aliança? A maior aliança de todos, a aliança que não pode ser quebrada, a aliança que o diabo não vai poder tocar nem interferir. Deixa eu falar para você, veio Jesus na terra, Jesus vem produzindo e fazendo milagres, Jesus vem multiplicando pães, mas o objetivo dele não é fazer milagres, a missão principal dele não é fazer simplesmente curas extraordinárias. Ele não é indiferente às tuas necessidades físicas, ele não é indiferente à tua necessidade temporal, ele cura mesmo, ele traz pão para a sua vida, ele traz o sustento para a tua história. Mas sabe qual é a missão de Jesus? Não é só multiplicar pão, mas é dizer: eu sou o pão da vida na sua história.
Jesus vem pregando uma mensagem nunca antes vista, nunca antes ouvida, e a mensagem que Jesus pregava impactou a terra. A Bíblia vai dizer então que Jesus, ele veio por um motivo, para fazer uma aliança comigo e com você. Jesus veio por um propósito. Sabe quando é que a aliança de Jesus, ela foi concretizada? A missão dele foi concretizada na terra quando Jesus foi condenado, quando Jesus, ele é levado para a cruz do Calvário. Que mensagem linda! Eu não me canso de pregar a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é tão bela. Quando Jesus está sendo pregado naquela cruz, quando Jesus é pendurado naquela cruz, Jesus vai dar o brado e Jesus vai dizer assim: está consumado. Concluí a minha missão. Minha missão não é fazer só milagre, não. A minha missão é fazer uma aliança com o homem. A minha lição é essa. A minha lição é pagar o preço do meu e do teu pecado. Quem está entendendo? A palavra no grego koiné, tetelestai, Jesus está dizendo assim: a tua dívida foi paga na cruz do Calvário. Agora Satanás não vai parar você. Agora ninguém mais vai parar a promessa que Deus tem na sua vida. E aí vem Paulo aos Colossenses dizendo: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados. Olha o que ele fez, verso 14: e tendo cancelado o escrito da dívida que constava contra nós e que era contra nós, o que ele faz? Ele cravou na cruz e removeu inteiramente todo pecado, toda mancha, toda seta de Satanás já foi cravada na cruz. Agora você tem uma aliança que tem uma promessa. Qual é a promessa da aliança? Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da glória dele. Quantos vieram aqui para ser cheio? Eu não vim aqui para perder o meu tempo nesta madrugada, não. Eu vim aqui para ser cheio da glória dele. Eu quero que você se coloque de pé neste momento e dê um brado de glória na presença dele, porque ele vai encher você com a glória dele neste lugar. Ele vai encher você. Esta é a promessa da aliança inquebrável de Jesus sobre a sua vida. Ninguém mais vai dizer para você que você não vale nada. Ninguém mais vai poder te acusar e dizer: você não vai dar nada. Não, vai dar sim. Jesus fez uma aliança com você. Você é um adorador na terra. Quantos estão sentindo a glória dele? Quem está sentindo a presença dele, seja cheio. Se você não é batizado com o Espírito Santo, receba o batismo com o Espírito Santo. Se você crê na promessa que Deus tem sobre a sua vida, está estagnado, está parado, hoje a presença dele, ela vai te motivar, ela vai te dar um choque de glória sobre a sua vida, para você se levantar e fazer o id dele e viver a promessa dele. Se você acredita nisso, adore a ele, adore a ele, adore a ele com teu glória. Vai adorando a ele. Glórias. Glória a Deus. Meus irmãos, ainda em pé, a paz do Senhor.